Josias e a invenção da monolatria institucional. Como a gente viu, a monolatria e a idolatria sempre foram praticadas pelos judeus, pelos hebreus e pelos israelitas. Por pequenos períodos o povo servia a Deus e logo caía na idolatria. Isso tudo muda com o chamado avivamento de Josias. Mas quem foi Josias? Pense em uma pessoa que tinha tudo para dar errado e fracassar como rei. Essa pessoa era o próprio Josias. Tinha tudo para dar errado. Seu nome significa Deus sustenta ou Yahvé cura. Ele governou Judá entre 640 e 609 a.C. Ele era filho de uma senhora chamada Gedida e do pai chamado Amon. Seu avô paterno, o perverso rei Manassés, reinou por 55 anos e perseguia as pessoas piedosas, reprimiu a verdadeira religião. Era um homem cruel de muitos sentidos, 55 anos de perversidade. Quando morreu, seu filho Amon o substituiu, reinou 2 anos e continuou sendo perverso também. 2 anos depois, ele foi assassinado pelo próprio povo. Nessa época complicada, difícil, Josias chega ao trono com a idade de apenas 8 anos. Com 16 anos, Josias decidiu firmemente servir ao Senhor. Mesmo tendo vindo de uma linhagem completamente decaída e degradada, por alguma razão esse homem, esse menino, esse adolescente decidiu servir a Deus e ser semelhante a Davi, seu ancestral. A invenção do monoteísmo. Entre o 12º e o 18º ano de seu reinado, Josias iniciou as chamadas reformas religiosas, mas que na verdade foram cruzadas severas contra todo tipo de idolatria. Banimento da idolatria. Josias cortou o mal pela raiz. Mandou destruir todos os baalins que estavam nos bosques, as árvores sagradas, os deuses cananeus, e principalmente mandou queimar todas as referências a Azera, uma das deusas mais cortejadas entre os judeus. Seu comprometimento e seriedade com o monoteísmo foi provado quando mandou matar e queimar os ossos dos sacerdotes de Baal e Acera em seus próprios altares, cumprindo assim uma profecia de mais de 300 anos. O historiador Joséfo nos diz o seguinte sobre essa cruzada. Eu vou citar bastante texto aqui do historiador Joséfo. E se você desejar, por quê? Se você desejar, você pode procurar na sua Bíblia o que a Bíblia fala de Josias. E nem todo mundo tem acesso ao livro de Joséfo, que é esse livro aqui. Essa é uma das versões, são 7 livros. Esse aqui a CPAD compilou tudo em um único exemplar, História dos Hebreus. Eu vou ler o que José fala desse período nesse livro para vocês, e se vocês desejarem, podem ler também na Palavra de Deus, que diz isso. Tudo que eu vou dizer aqui está escrito também na Palavra de Deus. José comenta o seguinte sobre essa cruzada. Ordenou que se cortassem as árvores e derrubassem os altares que lhes eram consagrados, e desfez com desprezo de tudo que os outros reis haviam feito para prestar homenagens sacrílegas. O rei, em seguida, ordenou ao sumo sacerdote que verificasse se restava ainda no templo algum vaso que os reis, seus predecessores, houvessem oferecido para o culto aos falsos deuses. Muitos foram ainda encontrados, e ele os fez reduzir a pó, lançou a poeira ao vento e mandou matar todos os sacerdotes dos ídolos que não eram da descendência de Arão. Mandou queimar os ossos dos falsos profetas sobre os altares que aqueles reis haviam construído, cumprindo o que predisseram o profeta ao ímpio príncipe, quando este oferecia um sacrifício naqueles altares, na presença de todo o povo, que um sucessor do rei Davi, de nome Josias, executaria todas essas coisas. Viu-se assim a sua realização 360 anos mais tarde. Uma muralha religiosa. Muitos judeus que escaparam da destruição de Israel, escaparam do cativeiro da Síria, fugiram e foram para Judá. Foram bem recebidos, mas Josias se certificou que eles não trariam consigo a idolatria. Joséfo nos diz o seguinte: a piedade de Josias foi ainda além. Ele mandou investigar cuidadosamente todos os israelitas que se haviam salvado do cativeiro assírio e persuadido a abandonar o detestável culto aos ídolos e adorar como seus antepassados o Deus Todo-Poderoso. Não houve cidade, aldeia ou vila em que ele não tenha mandado fazer em todas as casas uma diligente
diligente eliminação de tudo o que servir à idolatria. Mandou também queimar todos os carros que os predecessores haviam consagrado ao sol, e nada deixou que pudesse levar o povo a um culto sacrílego. Ou seja, Davi não fez isso, mas Josias entrou na casa das pessoas para tirar da casa delas a idolatria. Se vocês querem morar aqui, não será permitido esse comportamento. É isso que ele fez. Restauração do templo. Josias começa a restauração do templo pelas brechas e pelos buracos. Ele pediu ao povo que trouxesse mantimentos e donativos para essa restauração, mas se assegurou de que os sacerdotes não iam forçar isso. Isso seria algo espontâneo. Um achado precioso. No processo de restauração do templo foi encontrado o livro, aspas, o livro da lei de Yahvé, pelas mãos de Moisés, o que pode indicar que tenha sido o livro original, escrito pelas mãos do próprio Moisés. Quando Josias soube desse achado, ele ficou com o coração alegre demais. E assim Joséfo comenta esse momento. Ao executar a ordem, o sumo sacerdote encontrou os livros santos deixados por Moisés, que eram guardados no templo. Entregou-os a Safá, o secretário, que os leu e levou-os ao rei. E depois de informá-lo de tudo que ele ordenara fora executado, leu-lhes os livros. O piedoso príncipe ficou tão comovido que rasgou as suas próprias vestes. A morte de Josias. Josias não fazia concessões, não negociava seus valores e não fazia acordos com o inferno. O que aconteceu foi o seguinte: Faraó Neco tensionava atravessar Judá para ir combater com os medo-babilônicos e mandou, isso mesmo, mandou que Josias não interferisse. Abusado esse faraó, né? Josias se opôs e respondeu que não permitiria que Neco atravessasse seu território. Neco, que era um estrategista habilidoso e um ardiloso general, desta vez mandou pedir ao rei que permitisse sua passagem. Mandou dizer a Josias que Josias não era inimigo dele, que ele não queria fazer guerra com Josias, e pediu permissão para passar. Acontece que Josias não era uma pessoa fácil e negou uma segunda vez. Josias não negociava, não era um político que fazia politicagem e definitivamente não era um admirador de Neco, um rei pagão. Logo no início da batalha, Josias foi alvejado por uma flecha inimiga. Foi ferido, retirado da batalha e morreu em consequência desse ferimento. Flávio Joséfo descreve assim o luto do povo por seu rei. Foi sepultado com grande pompa no sepulcro de seus antepassados, após viver 39 anos, dos quais reinou 31. O povo ficou imensamente aflito com a perda de tão grande príncipe. Lamentou-o durante vários dias, e o profeta Jeremias compôs vários versos fúnebres em seu louvor, os quais ainda hoje são lidos e conhecidos. O sucesso da implantação do monoteísmo. Asa, Josafá, Uzias e Ezequiel foram importantes precursores no processo da instauração do monoteísmo. Mas foi Josias que fez isso. Seus precursores não conseguiram acabar com o culto a Azera, não conseguiram, por exemplo, acabar com o culto a Baal, que era filho de El e Azera, e por muitos habitantes de Judá era considerado um filho de Yahvé com Azera. Tampouco conseguiram derrubar as árvores sagradas, os postes ídolos que infestavam aquelas florestas. No reinado de Josias, o livro de Deuteronômio, o Pentateuco, foi organizado. O templo foi restaurado, o culto a Yahvé foi restabelecido e normatizado, e a idolatria condenada com a morte. Isso apenas para nos mantermos no âmbito religioso. O monoteísmo no período pós-exílio. Josias pediu para que consultasse uma profetisa chamada Hulda sobre a possibilidade de Jeová perdoar o pecado do povo, a idolatria do povo. Hulda mandou dizer algo sobre Deus que tem sido esquecido hoje em dia. Que Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado vem. Então, sim, Judá seria desterrado, como o foi Israel. Mas isso não aconteceria no tempo de Josias, porque o rei tinha sido uma pessoa fiel a Deus. Aconteceria depois. Durante 70 anos do exílio da Babilônia, os judeus mantiveram sua fé, sua religião e seu idioma, e boa parte de seus costumes.
Eles também assimilaram crenças novas, como a crença na vida além túmulo, a crença em uma divindade do mal muito poderosa. Até então a crença geral entre o povo era que Deus era a origem tanto do bem quanto do mal. Essa entidade depois, dentro do cristianismo, veio a ser o diabo, Lúcifer, né? E também começou ali na Babilônia o embrionário conceito da ressurreição. Depois aprofundado na época dos Asmoneus e depois estabelecido definitivamente por Jesus Cristo. Nesse período, Jeremias profetizava nas ruas para o povo e Daniel falava nos castelos para os príncipes e para a nobreza. Essa combinação foi a base para que Ciro, mais tarde, permitisse o retorno dos judeus ao seu país de origem. Esse retorno foi liderado por Zorobabel, que era um príncipe judeu, Esdras e Neemias. O trabalho de Esdras e Neemias teve tanto êxito que no período intertestamentário, mais precisamente durante a dinastia asmoniana, a predominância foi a exclusividade do culto monoteísta a Yahvé. Esse monoteísmo de Estado foi inspirado e influenciado pelas reformas de Josias e atravessou todo o período grego, passou pelo período romano e se estendeu até a expulsão dos judeus de Jerusalém, em 135 d.C., quando a cidade de Davi teve seu nome mudado pelo imperador Adriano de Jerusalém para Aélia Capitolina, e a Judéia passou a ser chamada de Síria-Palestina. A dinastia asmoniana foi formada por governadores judeus sacerdotes durante o reino asmoneu de Israel, entre 140 e 37 a.C. Um estado judaico religioso independente situado na terra de Israel. A dinastia dos asmoneus foi fundada sob a liderança de Simão Macabeu, 2 décadas depois de seu irmão Judas Macabeu, chamado de O Martelo, derrotar o exército seleucida durante a revolta dos Macabeus, em 165 a.C. O reino asmoneu sobreviveu por 103 anos, antes de se render à dinastia herodiana em 37 a.C. 7. O monoteísmo de Jesus. Quando Jesus nasceu, o monoteísmo já estava estabelecido na Judéia. Seu culto tinha no templo o seu centro emanador, e havia centenas de sinagogas espalhadas por todo o Império Romano, o que demonstra o tamanho do êxito de Josias, Neemias e Esdras. Jesus, ele não atacou os lugares altos, mas chegou uma vez a atacar o templo e chamar o templo de covil de salteadores. Não imolou sacerdotes, não quebrou ou destruiu ídolos pagãos. Por outro lado, também não pregou uma reforma do judaísmo. Antes foi um judeu que seguia e cumpria os seus ritos religiosos dentro do judaísmo. Às vezes, Jesus gostava de provocar os sacerdotes, como a vez em que ele, para curar um cego de nascença, cuspiu no chão, fez uma laminha com a mão e melou os olhos do cego e curou assim o cego, e depois mandou que o cego se apresentasse no templo aos sacerdotes, o que deixou os sacerdotes empavorosos, porque isso era considerado por eles um sacrilégio, tocar nos fluidos humanos de uma outra pessoa. O que Jesus fez foi dar o real sentido e interpretação correta da lei. A mesma lei que durante séculos foi deturpada por uma religião sem Deus, sem amor e sem piedade. Jesus não prega uma reforma religiosa, mas a regeneração do coração humano. Ele não começa sua reforma com armas, com imposições. Antes, como Moisés, sobe no alto de um monte e prega ali o chamado Sermão do Monte. Quando ele fala, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele fala, o que foi dito foi deturpado, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi o seguinte, e aí ele dá a real interpretação, o real significado da lei. Essa lei que nasce no coração de todo aquele que segue o Evangelho de Cristo. A lei depois foi substituída por uma nova lei, com apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, os 613 mandamentos, que não são 10, são 613, foram substituídos por apenas esses 2. Se você cumprir esses 2, você cumpre toda a lei. Concluindo, Josias foi uma pessoa corajosa em quem nós podemos nos inspirar.
não negociou seus valores e não se aliou ao que era errado, ao que era mal apenas por conveniência. Ele é um dos ancestrais de Cristo e continuará na genealogia do Filho de Deus por toda a eternidade. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.